levando a mensagem da cruz ao mundo. Essa é a SBN. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, o Lauren Lawson e o Jim Musley. Eu fiz a declaração no programa passado como foi que o pequeno país do Jordão, que está na fronteira de Israel, e eles estão te mostrando o mapa na tela aí agora, aonde fica a Jordânia, e ele está em paz com Israel, e se eu me lembro bem, durante toda a existência, talvez assim 49, 50, tiveram algumas tensões ali, mas agora a existência pacífica entre os dois. O anticristo não vai dominar a Jordânia, vai dominar todo o Oriente Médio e, sem dúvida alguma, o norte da África e por aí vai, mas não vai dominar a Jordânia. E nós estávamos discutindo isso quando o programa acabou ontem. Bob, você estava mencionando isso e disse que o anticristo não vai ignorar a Jordânia. Certo. Definitivamente não ignorar a Jordânia. E o anticristo, ele vai atacar por todos os lados. Naquele remanescente de Israel que fugia de Israel para a Jordânia moderna. Tudo que puder destruir Israel, não importa onde ela estará. Mas aquele remanescente de Israel que vai fugir para a Jordânia em particular, nós vemos em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12 fala sobre a mulher fugindo para o deserto. E o dragão, que é Satanás, ele estará operando através do anticristo, mas o dragão vai tentar, destruir aquela mulher, matar a mulher lá no deserto. Mas Deus não vai deixar isso acontecer. Apocalipse 12 nos diz que Deus vai usar até a terra para salvar, terremotos, para preservar a mulher que está no deserto, Israel novamente, que está naquela área moderna da Jordânia. O anticristo vai fazer tudo o que ele puder para tentar pegar aquela área, mas ele não vai poder. E a razão que ele não vai conseguir não é por causa do poder militar da Jordânia. Não será nada no natural que vai impedir, isso de acontecer. Mas será, Deus mesmo que não vai permitir que aquele remanescente de Israel seja tomado pelo anticristo. Rumores do norte e do leste vão atrapalhá-lo. E ele pode dominar a Jordânia facilmente. Isso não é problema para ele. Mas ele vai para o norte, para o leste, para batalhar guerras tão grandiosas que ele vai levar mais ou menos 3 anos e meio ou pelo menos 3 anos para resolver essa situação. Mas eu acredito que ele está certo. Ele podia dominar a Jordânia, mas não vai fazer isso por causa de outras coisas, porque na cabeça dele, ele podia destruir Israel quando quisesse, mas essas outras coisas vão ser mais importantes. E ele vai pensar, depois eu posso voltar e acabar com isso. E como eu mencionei aqui em Apocalipse 12, se você não me permitir, eu gostaria de ler o versículo rapidinho. Apocalipse 12, 15 e 16 diz assim: então a serpente, falando aqui do anticristo, lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, que é Israel, né? A fim de que se fosse arrastada pela corrente. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Então, Deus vai até usar a terra para proteger aquele remanescente de Israel que vai fugir para a Jordânia moderna. É verdade. Pode ler o versículo 41. Eu acredito que já lemos, mas pode ler de novo. Entrará na terra gloriosa em Israel, e muitas províncias cairão, aqueles do Oriente Médio, mas estas escaparão da sua mão, Edom e Moabe, e a maioria dos filhos de Amon. Edom, Moabe e Amon compõem a Jordânia de hoje. Sua entrada à terra gloriosa se refere à sua invasão de Israel na metade da aliança não agressiva de 7 anos com eles. Deste modo,
quebrando a mesma aliança. Os países enumerados compõem a moderna Jordânia, onde a antiga Petra está localizada, para o qual Israel fugirá quando o anticristo entrará na terra gloriosa. Como Bob acabou de ler para você no capítulo 12, no versículo 6 do grande livro de Apocalipse. Mas facilmente ele podia dominar a Jordânia. Mas como eu falei, ele vai ouvir rumores do leste, rumores do norte, que vão atrapalhá-lo, e provando que ele não vai assim dominar o mundo inteiro, não vai ter conquistado o mundo inteiro. Ele vai estar a caminho de fazer isso e faria isso se não fosse pela segunda vinda do Senhor. Ele destruiria Israel bem aqui, nesse momento, mas duas coisas vão acontecer. Um grande terremoto que vai atrapalhá-lo e depois os rumores do leste e do norte vão vir contra ele. Ele vai sentir que isso é prioridade e ele vai poder limpar essa situação depois que resolver isso. Então, é isso que ele acha que vai acontecer baseado na Bíblia. Versículo 42, a não ser que vocês queiram mencionar mais alguma coisa. Estenderá a sua mão contra as terras e o país do Egito não escapará. Egito se refere ao rei do sul, do versículo 40, como já foi dito. E se apoderará dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os da Líbia e da Etiópia o seguirão. As coisas preciosas do Egito, sem dúvida, se refere aos antigos mistérios do Egito, quanto às tumbas, às pirâmides e etc. Ele, sem dúvida, afirmará que descobriu muitos de seus mistérios, o que ele poderá muito bem fazer baseando-se no poder sobrenatural que lhe foi dado pelos poderes das trevas. Então, esse homem, como já dissemos, ele vai ter o poder de Satanás controlando ele como nenhum outro ser humano já teve, entendeu? E provavelmente aquilo que chegou mais próximo dele, ou pelo menos que possa servir de exemplo, foi Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial. E ainda assim, nem se compara com o que o anticristo será, mas ainda assim, o mesmo espírito, eu acho que estava nesse homem chamado Adolf Hitler. Sabe, uma das coisas nesse versículo que traz aqui é a riqueza que o anticristo terá. Verdade. E menciona aqui os tesouros de ouro e prata. Imagine uma pessoa dominando, não todos os países, como foi mencionado, mas muitos dos países do Oriente Médio, e removendo todo o suprimento de óleo e o dinheiro que vem disto. O anticristo vai ser, provavelmente o homem mais rico no planeta durante esta época. Não duvido, não. E será daquela riqueza que ele vai ganhar daqueles países que ele conquistou lá no Oriente Médio. Mas ele vai usar uma boa parte dessa riqueza para construir o maior exército que o mundo já viu. Certo, certo. E sem dúvida alguma vai ser assim. Certo. Olha, em Apocalipse 6 diz que ele está vindo com arco, mas sem flechas, não é mesmo? Certo, correto. Mas ele sempre vai estar se preparando para a guerra. Muito bem, pode ler então. Mas as notícias do Oriente e do Norte o atemorizarão e sairá com grande ira para destruir e matar a muitos. Depois que o anticristo rompe sua aliança com Israel, na realidade entrará na terra gloriosa. Ele se prevenirá em destruí-la, mas pelas notícias do Oriente e do Norte, que o atemorizarão, sem dúvida, serão nações provavelmente encabeçadas pela Rússia, o Norte, Japão e China do Leste, que formarão uma união contra ele, mas não terão êxito. E é isso que eu estou mencionando. Ele iria até destruir Israel bem no meio do período da grande tribulação, e por completo, mas ele não vai conseguir por causa desses rumores que vêm do Oriente e do Norte que vão atrapalhá-los. Serão países poderosos, que a Bíblia não diz, mas pode ser a Rússia, pode ser a China, o Japão, e que vão atrapalhar sua tentativa de dominar o mundo, e então vão declarar guerra sobre ele. E ele vai, então, batalhar, resolver esses problemas para te mostrar